Irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos iniciando aqui o estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo e convém um esclarecimento. Esta primeira aula foi gravada depois da segunda aula, porque devido à necessidade de intercambiar professores na escola dominical, então outra pessoa deu esta aula e não gravou. No domingo passado eu dei a aula a respeito do capítulo 2 de 1 Timóteo, então nós estamos voltando para gravar o capítulo 1 e uma introdução ao assunto também. Mas por que é que eu estou dizendo isso e simplesmente não gravo e coloco, publico e pronto? Porque devido à necessidade de prestar alguns esclarecimentos durante a segunda aula, que possivelmente não tinham sido prestados nas aulas anteriores, eu incluí naquela segunda aula, então, uma visão geral sobre o gnosticismo e as suas implicações para o cristianismo. E essa visão, esse esclarecimento deveria ter sido feito já na primeira aula. Então, para que não haja confusão, vocês entendam bem, eu vou falar novamente alguma coisa sobre o gnosticismo aqui, e quando vocês forem ouvir a segunda aula, deverão ouvir novamente, então não se espantem com essa redundância, é por este motivo. A primeira carta a Timóteo é considerada a primeira das três cartas pastorais de Paulo. Primeira a Timóteo, segunda a Timóteo e a carta a Tito. Existem muitas discussões a respeito de que foi Paulo ou não quem escreveu essas cartas, devido a alguns detalhes que foram observados pelos estudiosos, aqueles que se aprofundam no texto, na cultura, durante essas últimas décadas principalmente. Eu não vou listar essas dificuldades encontradas, vou falar apenas de algumas delas, como, por exemplo, o vocabulário utilizado nessas três cartas. Muitos críticos dizem que contém muitas palavras que não são empregadas no vocabulário normal de Paulo nas outras cartas. Inclusive, cerca de 170 ou 175 destas palavras são novas aqui, não são encontradas em nenhuma das outras cartas. E realmente é uma quantidade muito elevada. Alguns outros também falam a respeito do estilo empregado pelo escritor desta carta, que não combina ou que contém diferenças do estilo de Paulo nas outras cartas que nós já estudamos, né? Estas aqui são as últimas. Bem, quanto a isso, a gente não vai se aprofundar na história, mas é possível que Paulo tenha escrito realmente com um estilo um pouco diferente, empregando outras palavras, porque estas três cartas ele está escrevendo para pessoas definidas a respeito da situação da estrutura da igreja, de como conduzir os trabalhos, nomear obreiros, dos problemas encontrados, escrevendo para os responsáveis pela igreja, para os pastores, e não especificamente para a igreja toda. E nós mesmos sabemos que quando escrevemos para pessoas diferentes, nós usamos palavras diferentes, modos diferentes de expressão, então isso não é de se estranhar. E também isso não é assim, de fundamental importância para nós, porque estas cartas estão no cânon sagrado do Novo Testamento, foram preservadas pelo Espírito do Senhor e contêm instrução para a igreja de todos os tempos. Se foi Paulo, se não foi Paulo quem as escreveu, permanece o valor, porque o autor primeiro de tudo isso, quem inspirou tudo isso foi o Espírito do Senhor, e isso é que importa para nós. Mas, para fins de classificação e de facilitar a busca, e até para nós comentarmos a respeito do assunto, nós vamos nos referir às três como sendo do apóstolo Paulo. Um cenário provável para a escrita destas cartas, o porquê de escrever. Bom, em primeiro lugar, acredito que Paulo, tendo aberto muitas frentes de trabalho, tendo viajado
pela vastidão do Império Romano e abrindo igrejas, inaugurando trabalhos em muitas cidades, e você se lembra de que já comentamos que a dificuldade era muito grande para se viajar na época, era muito tempo viajando a pé e depois navios lentos, não tinham a facilidade que nós temos agora. E Paulo certamente tinha dificuldade para visitar as igrejas que foram implantadas nesse território imenso que ele visitou. E ele não queria parar por aí, ele queria mais, né? Ele queria fundar outras igrejas, ele queria dar continuidade ao trabalho. Ele até se esforçou para visitar esses lugares, para confirmar os irmãos, para organizar a igreja local, mas ficava cada vez mais difícil, cada vez mais complicado manter uma boa supervisão sobre o trabalho de cada local. E o que ele podia fazer então? Era confiar o trabalho para seus sucessores, nomeando pessoas que fossem fiéis também ao Senhor e à igreja, que tivessem extrema dedicação como ele, que fossem pessoas batalhadoras contra o erro. E Paulo fez isso nestas cartas pastorais, ensinando, porque não é porque são pastores que não precisam de ensino. Todos nós precisamos ser ensinados frequentemente até o nosso último dia aqui na Terra. Também Paulo estava dando diretrizes sobre a organização e funcionamento da igreja, e essas cartas mostram ele orando ao Senhor pelo sucesso do trabalho, e certamente ele orava até fora da situação de escrita das cartas, e prosseguia confiando nessas pessoas. Não é isso que nós temos que fazer? Nós não podemos sempre fazer tudo e ficar acreditando que nós faremos o melhor se não confiarmos em outras pessoas. Eu faço do meu jeito, é esse jeito que dá certo, se eu quero bem feito, quem tem que fazer sou eu. Essa é uma ideia errônea que não pode ser transportada para a obra do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo, ainda andando como ser humano sobre a face da terra, enviou seus discípulos de 2 em 2 para evangelizar e até para ressuscitar morto, limpar leproso, expulsar demônio. Então é necessário ter uma certa confiança nas pessoas que são designadas para o trabalho, para escolhermos quem vai estar do nosso lado, para nós atribuirmos uma tarefa para alguém. Existe a possibilidade de erro? Com certeza existe, mas isso também aconteceu conosco, com os nossos antecessores, que nos deram tarefas, nos nomearam, e nós fizemos muitas bobagens, cometemos muitos erros, e estamos aqui agora. Continuamos a errar, fazer coisas inconvenientes, mas estamos fazendo, e alguém confiou em nós para que nós estivéssemos nesta posição atualmente. Então não devemos ter medo disso, não devemos treinar pessoas, capacitá-las, confiar em Deus, orar por essas pessoas e atribuir tarefas, designar para trabalhos. E isso Paulo fez, portanto, com Timóteo, com Tito e possivelmente com outros obreiros, outras pessoas para o trabalho do Senhor. Acredita-se que essas 3 cartas foram escritas entre os anos 64 e 68 depois de Cristo. É interessante observar que a cidade de Jerusalém foi arrasada pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Paulo não estava mais vivo. Então esse é um limitador da data de escrita das cartas. Se ele estivesse vivo, certamente ele teria falado alguma coisa, mas não estava. Um dos motivos da escrita desta carta, como eu falei, né, informar os obreiros a respeito das dificuldades do trabalho, as heresias, falsos mestres que estavam pipocando na igreja em todos os lugares. Outros motivos são da orientação para a estruturação do trabalho, nomeação de outros obreiros, e algumas também orientações também para o cotidiano, coisas que precisavam ser confirmadas na igreja. A primeira dela que nós falamos é a presença de heresias no trabalho do Senhor, no seio da igreja, e com falsos mestres, que se diziam convertidos a Cristo, ensinando coisas que não convinham. Uma dessas heresias
a presença de judaizantes, aqueles que acreditavam que a pessoa deveria se converter a Cristo como Messias, mas ainda tinha que obedecer à lei de Moisés. Outra heresia era dos gnósticos, um grupo que a gente não pode atribuir como religião, o gnosticismo, mas talvez como uma filosofia que parasitava, e até hoje parasita, algumas religiões, porque se aproveita do corpo doutrinário, de costumes, no âmbito das religiões, aqui notadamente no cristianismo, para incutir as suas filosofias e começar a perverter o ensinamento e a doutrina das religiões. Aqui, no caso, focalizando o cristianismo. Os gnósticos diziam que Deus é inacessível e que a matéria é essencialmente má e que Deus não pode ter criado a matéria porque ele se contaminaria com ela. E, portanto, a matéria teria sido criada por uma emanação de Deus, que eles chamavam de aions, alguma personalidade com um certo nível de poder, que criou a matéria. E entre este aion que criou a matéria e Deus havia muitos outros, que são os intermediários progressivamente, desde aqui do nível mais baixo da matéria até chegar ao Senhor. E eles também diziam que Jesus era um desses aions. Já vamos falar disso. Dois problemas relacionados a essa teologia. Primeiro que a atribuição de maldade à matéria definia que Deus estava infinitamente afastado do ser humano, e o ser humano dependia de muitos intermediários e de uma progressão na base do conhecimento, que é a gnosis, de onde vem o gnosticismo, para poder alcançar Deus e ser reabsorvido por Deus, como sendo uma matéria emanada dele, agora reabsorvido por Deus para fazer parte da divindade. Isso é combatido por Paulo e outros escritores bíblicos, como João, por exemplo, Judas, e combatido fortemente como sendo uma heresia. E Paulo também combate aqui, como nós vamos ver no nosso estudo, demonstrando que o Senhor está bem próximo de nós e cuida de nós e é o nosso Salvador. E outro problema muito sério em relação a esse distanciamento de Deus para o ser humano é o fato de que eles dizem que Jesus é mais um desses aions. Ele não é Deus, ele é apenas uma emanação de Deus e que ele não veio em carne, ele veio com a aparência de ser humano, de onde surgiu a doutrina chamada docética, que significa aparência. E que Jesus era apenas um espírito com aparência de ser humano. Qual é o problema sério disso para o cristianismo? É que se Jesus não tinha corpo, só tinha a aparência de ser humano, então ele não podia ter morrido na cruz e derramado o seu sangue, e consequentemente ressuscitado. Isso seria o fim do cristianismo. Abalaria o cristianismo já pelas suas raízes. Por aqui vocês veem a grande necessidade, urgente e grave necessidade de os obreiros da época combaterem o gnosticismo. E o gnosticismo também se associou, infiltrou-se no judaísmo, aproveitando-se do ascetismo de muitos judeus para formularem uma das opções, uma das vertentes do gnosticismo, que é o gnosticismo ascético, em que as pessoas, como a gente lê em Colossenses, né? Paulo diz que eles falam assim: não toques, não manuseies, não coma isso, não beba aquilo. Seria uma maneira de privar o corpo humano, que no entendimento deles é mau, a matéria é má, privar de muitas coisas boas e até o casamento proibido, para assim desqualificar a carne. E outra vertente do gnosticismo seria aquela uma de que, já que a matéria é má, o corpo é mau, então vamos acabar com eles, cometendo muitas bobagens, torpezas, e assim acabar com o corpo para que o espírito se liberte pelo conhecimento, que o conhecimento libertaria apenas o espírito, não a carne. Também isso é combatido por Paulo e outros escritores, ao dizer que nós pertencemos a Deus espírito, alma e corpo, e esses três têm que ser mantidos plenamente santos, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Dá para perceber, então, que o gnosticismo era um problema muito grave.
no meio da igreja daquela época. E Paulo se viu na contingência de escrever a estes obreiros para que tivessem coragem de combater tudo isso. Fica aqui a impressão de que Timóteo era meio tímido com relação a isso. Nós vamos ver daqui a pouquinho. E Tito já era mais corajoso no combate ao gnosticismo, mas ele também recebe orientações de Paulo para como se comportar em relação a essas heresias. Vamos para a leitura do capítulo 1, então, da primeira carta a Timóteo, e passar para o comentário do que nós lemos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem doutrinas diversas, nem se preocupassem com fábulas e genealogias intermináveis, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Mas o fim desta demonstração é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente, reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para tudo que for contrário à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério, ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor e injuriador. Mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Esta admoestação te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja, conservando a fé e uma boa consciência, a qual, alguns havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé. E entre esses, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Até aqui, amém. A leitura do capítulo 1 da primeira carta a Timóteo. Quando Paulo, escritor desta carta, declara, no versículo 1, que ele é apóstolo é enviado para uma missão, da ideia de enviado por uma autoridade, alguém que tem o poder para isso, que pode comissionar alguém, delegar uma tarefa importante. Então, o apóstolo é um enviado por uma autoridade. Aqui, no caso, a autoridade é nomeada, é Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus. Paulo está dizendo que a autoridade dele para dizer o que ele diz, para fazer o que ele faz, para pregar e ensinar desta maneira e para refutar essas heresias, essa autoridade vem de Deus e o poder que opera nele é de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. E isto realmente é um golpe dialético sobre tanto os judaizantes quanto e principalmente os gnósticos, porque eles certamente não podem dizer isso.
de que são enviados por Deus e pelo Filho de Deus e que têm essa autoridade e poder dados por Ele, por Deus, para fazer a obra. E também o apóstolo fala que Deus em Cristo é o nosso Salvador. Isto também é uma declaração contrária à ideia gnóstica, porque eles diziam que a salvação vem mediante a gnosis, o conhecimento. E isto passaria por aquela infinidade de aeons, de emanações de Deus para chegar até ele, porque o ser humano não pode ter contato direto com Deus. E aqui Paulo, pelo contrário, diz que Deus é o nosso Salvador e Jesus Cristo é a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, algumas pessoas acham que Timóteo foi um convertido na pregação de Paulo. Outros acham que não, que Paulo o conheceu numa das suas viagens, acho que a primeira viagem missionária, e depois a igreja já dava bom testemunho do comportamento deste jovem, e Paulo o levou consigo para as viagens a seguir, para a Grécia. E eu acredito nessa possibilidade. E Timóteo já se encontrava convertido quando Paulo o encontrou. Mas por que Paulo chama de meu filho? Chama porque ele chamou também vários outros crentes de meus filhos, como João chamava a igreja, os membros da igreja de filhinhos, que era comum. Ele é o ensinador, e naquela época os ensinadores, os tutores das crianças, dos jovens, eram tidos como pais daqueles a que eles ensinavam, mesmo não sendo, né? Mas tinham autoridade de pais e eram respeitados como se fossem. Então é uma coisa que diz respeito ao costume da época. Ainda hoje muitas pessoas chamam os seus discípulos de meus filhos. É comum isso acontecer. Na igreja também. Às vezes até carinhosamente. Então Paulo pode ter usado um desses motivos para chamar Timóteo de seu filho. E o versículo 3 diz que Paulo diz que o rogou a Timóteo, rogou para que ele ficasse em Éfeso. Mostra que houve certa relutância de Timóteo. Ele era jovem, Paulo está pedindo para ele ficar em Éfeso, uma cidade grande, muitíssimo movimentada em termos comerciais, financeiros e, aqui no nosso caso, sobretudo religiosos. Éfeso era centro de idolatria pagã na região e da idolatria ao imperador romano também. E qualquer um tremeria nas bases, mas Timóteo estava, pelo visto, estava tentando rejeitar esse trabalho. E Paulo rogou para ele, suplicou: Timóteo, fica em Éfeso, fica. Preciso de você lá para advertir os falsos mestres, aqueles que estão ensinando coisa errada. E um jovem como ele, veja, era de confiança de Paulo, né? Porque um jovem, mas que tinha boa reputação, ser mandado para um lugar esse, meio de covil, lobos ao redor dele, pessoas mais velhas, pessoas com muito mais experiência do que ele, pervertendo a palavra de Deus. Imagina o que ele ia enfrentar. Então, se ele já era um pouco tímido em relação a estas coisas, aqui é que se amedrontou mesmo. Mas era o que o apóstolo Paulo tinha nas mãos. Alguém tinha que ir, porque Paulo tinha outra comissão. Tinha que fazer obra em outro lugar. Irmãos, isso deve nos lembrar, nos alertar ainda de que nós não podemos fazer tudo e nem devemos. Nós temos que distribuir tarefas. Isso aqui é uma lição para obreiros, para líderes de igreja, líderes de grupos. A gente não tem que carregar a obra nas costas. Algumas pessoas se acham o máximo, porque estão carregando um piano gigantesco nas costas, gostam de aparecer fazendo muitas coisas na obra do Senhor, e isso é errado. O Espírito Santo não deu todos os dons para uma pessoa para ela fazer o trabalho sozinho na igreja. Existem trabalhos remotos que uma pessoa inicia, em que o obreiro e a sua mulher, seus filhos fazem tudo na igreja, né? Eles constroem, tapam um buraco, eles visitam, evangelizam, oram, cantam, tocam piano, preparam aulas, fazem tudo, até que outras pessoas vão sendo formadas, discipuladas para que possam assumir o trabalho. Vamos cair na real, irmãos. Deus quer que o trabalho seja repassado para outras pessoas. Imagine você
está me ouvindo, carregando todo o trabalho da sua área de atuação sozinho nas costas, e você morre de repente. Ou você fica doente, ou por uma circunstância qualquer familiar, você tem que deixar aquele trabalho. O que vai acontecer? O trabalho vai ficar parado só porque você não está ali? Isso é injusto com a igreja, com os crentes e com a obra do Senhor. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Ele quer que nós sejamos diligentes em preparar pessoas, atribuir tarefas às pessoas, responsabilidades, e confiar. E ficar em oração, acreditando que essas pessoas vão fazer isso. Confie, irmãos, confie. Deus fez isso com você, você sendo o que é. Por que você não pode fazer com outras pessoas também? E deixar nas mãos do Senhor. Bom, e Timóteo, então, na sua timidez, sendo jovem, ficou em Éfeso para esse trabalho dificílimo. E Paulo diz aqui por quê? Para advertires alguns que não ensinassem doutrina diversa. Em grego, heterodidaskalein. Ensinar uma coisa diferente. Ensinar, aqui no caso, uma coisa diversa, no sentido de contrário. Heterodidaskalein, contrário à doutrina ortodoxa. Isto é, a coisa estava, não era uma pequena variação da verdade, um pequeno detalhe da verdade. Era algo contrário à verdade. Eu não falei para vocês agora que essa doutrina dos gnósticos jogava por terra o nascimento virginal de Jesus Cristo, o seu crescimento físico como ser humano, a sua morte, derramamento de sangue, sua ressurreição corporal e subida, ascensão aos céus, jogava tudo isso por terra. Então é uma doutrina, não é apenas uma variação, era algo frontalmente contrário à doutrina cristã, aos fundamentos, às coisas mais importantes da doutrina cristã. E Paulo dizendo assim que Timóteo deveria advertir, parageilis, em grego, advertir os que estavam ensinando essas coisas erradas. Essa palavra parageilis, admoestar, advertir, tem um sentido de dar ordem, de comandar. Então Timóteo não ia simplesmente chegar lá e aconselhar os falsos mestres: ô irmão, por favor, ajude a igreja, você está ensinando coisa que não convém. Não era isso não. Era para ele chegar e ser duro com esses irmãos, para comandar e falar: olha, eu proíbo você de continuar a ensinar essas coisas falsas, essas heresias à igreja. Eu estou determinando a você, em nome do Senhor Jesus, que pare com isso. Quantas e quantas vezes líderes, obreiros, irmãos, nós mesmos ficamos cheios de dedos diante de pessoas que estão pervertendo o evangelho no meio da igreja aos nossos olhos, o joio semeado ali, e às vezes a gente fica sorrindo, mostrando o dente para essas pessoas, esperando que essas pessoas se corrijam, enquanto pessoas estão sendo arrebatadas pelo inimigo, levadas para o inferno, e nós mostrando os dentes, sorrindo para essas pessoas, esperando que aconteça alguma coisa. Ai, Deus tem misericórdia, faça isso. Aí eu vou orar. Paulo está falando aqui para Timóteo que é para dar ordem, para comandar, para ser duro com essas pessoas, porque elas estão tirando gente do reino de Deus. Mais uma vez eu digo, caia na real, meu irmão, minha irmã. Se isso acontecer diante de você, a sua responsabilidade é muito grande. Se Deus permitiu você ver, reconhecer uma situação dessa, identificar esse problema grave, você tem que atuar. Ou você vai permitir que irmãos e irmãs vão para o inferno porque você é negligente com a obra do Senhor e tem medo de discutir com as pessoas? É comandar, é dar ordem. É advertir com severidade, porque são pessoas que estão perdendo a salvação e a gente não pode ficar mostrando dentes, sorrindo, esperando que os falsos mestres parem de fazer a coisa errada. E também há outra atribuição para Timóteo, versículo 4, diz que também que não se preocupasse com fábulas e genealogias intermináveis. Isso aqui possivelmente é coisa dos judaizantes, coisa do legalismo, ou algo assimilado pelos gnósticos do judaísmo, a partir do judaísmo. Fábulas e genealogias intermináveis. Entre os judeus, até entre outras religiões, havia muitas fábulas, muitas lendas contadas, e os judeus desenvolviam, a literatura judaica da época mostra isso, os judeus desenvolviam histórias baseadas na narrativa bíblica, dos heróis da Bíblia, como Moisés, Sansão, histórias fantásticas, quer dizer, fantasias.
e desenvolviam isso, e atribuíam presença de anjo, falava, dava até nome, e era muita bobagem. E Paulo diz que essas fábulas só pervertem os bons costumes, não acrescentam nada à obra do Senhor, pelo contrário, prejudicam. E também as genealogias. Por quê? Porque para os judeus era de vital importância saber a que tribo ele pertencia, se o pai dele era filho de não sei quem, foi filho de não sei quem, e ficavam viajando no tempo até chegar lá não sei onde, lá nas 12 tribos, para ver a qual tribo ele pertencia, qual era a genealogia desse, e perdia a vida nessa discussão. E as pessoas se reuniam para discutir isso, perder muito tempo, e Paulo está dizendo, isso é inútil, isso é perda de tempo. Timóteo, ensina essas pessoas a se dedicar àquilo que é correto, saudável para a obra do Senhor, não ficar perdendo tempo com isso. De fato, o que interessa para a gente é a nossa genealogia, a não ser do ponto de vista meramente social, porque do ponto de vista fé, ponto de vista religioso, união com Cristo, isso não interessa mais. Agora, nós somos membros de uma família muito mais importante, que é a família da fé. No reino de Deus, nós somos parentes uns dos outros, lateralmente, no mesmo nível. Não precisamos dessa genealogia para definir quem é quem, o que é o que no reino do Senhor. Versículo 5. Mas o fim dessa demonstração, o fim aqui não é o término, é a finalidade. É a palavra telos em grego. Diz respeito a propósito. O que isso deveria alcançar. Qual é a finalidade disso? E Paulo está dizendo aqui que a finalidade dessa demonstração que eu estou fazendo a você, Timóteo, e a todas essas pessoas envolvidas nessa confusão e a igreja toda, a finalidade é o amor. Quer dizer, que o amor seja alcançado procedendo de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, coisas que, de fato, com as heresias não podiam acontecer. Porque quem estava propagando, ensinando essas heresias, estava tendo uma fé fingida, porque não acreditava, de fato, naquilo que tinha sido ensinado pelos apóstolos a respeito da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Estava, com outras palavras, ensinando outras coisas. Então era uma fé fingida, não tinha uma boa consciência diante de Deus, diante da igreja, nem em si mesmo, porque sabia que estava mentindo e, consequentemente, o coração não podia ser puro, né? E aí, onde fica o amor nessas coisas? Nessa atitude? O amor é inexistente. Então, o que era necessário, no entendimento de Paulo, nas minhas palavras, é limpar o coração, é aprumar a própria consciência e despertar a fé no Senhor Jesus Cristo para que o amor fraternal se destacasse, aparecesse, frutificasse. Não mais procurar convencer os irmãos a respeito de bobagens, de heresias, de tolices, de fábulas, de genealogias, mas sim convencer os irmãos a permanecer na fé em Cristo Jesus, na simplicidade da fé. Isso seria o fim dos distúrbios na igreja, não é? A igreja em Éfeso e talvez em muitos outros lugares estava sofrendo distúrbios por causa de ensinos falsos. Os irmãos estavam sendo confundidos, estavam se sentindo confusos também. Não sabiam o que fazer a respeito de doutrinas antagônicas. Irmãos, nós temos que cuidar disso. Você que está ouvindo essa aula agora, você que me ouve, você que pensa nas consequências disso que nós estamos estudando, precisa cair na real. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que tomar uma atitude com relação ao ensino falso, porque isso é destruidor da igreja, isso provoca distúrbio. E está aí uma coisa de que Satanás gosta muito, é que a igreja está em confusão. As pessoas não se entendem mais a respeito de doutrinas, de modo de vida em Cristo Jesus. Como não se entendem, também não se amam. Há discórdias, formação de partidos dentro da igreja. Isso nós temos que evitar, irmãos, a todo custo, porque senão o amor não se manifesta. Se a igreja estiver em distúrbio, em divisão, o amor não se manifesta. Aí acabou a igreja. Aí vira mais um clube religioso, como tantos outros que existem por aí. E Paulo diz no versículo 6, das quais coisas, quer dizer, coração puro, boa consciência, fé não fingida, alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos. A palavra que desviaram, astokezantes, vem de astokel em grego, significa errar o alvo. Isto é, essas pessoas, esses falsos mestres, estavam
alimentando propósitos espirituais errados. Estavam errando o alvo nesse sentido. Um discurso inútil e que era prejudicial. Isto é, o alvo da palavra de Deus é um discurso construtivo, edificante, santificador e que tem a igreja cada dia mais adornada pela beleza da doutrina, cada dia mais parecida com o Senhor Jesus Cristo. E Paulo está dizendo que alguns se desviaram dessas coisas e, consequentemente, trouxeram prejuízo grave para a igreja. Entregaram-se a discursos inúteis, discursos vãos, querendo ser, versículo 7, querendo ser doutores da lei, isto é, doutores da lei, aqui no caso é ensinador da lei, mestres da lei. Não é simplesmente alguém que crê nisso, mas aquele que está ensinando a respeito da lei de Deus. Então eles querem ser doutores da lei de Moisés, e Paulo diz, embora não entendam nem o que dizem e nem aquilo que afirmam com tanta confiança. Vamos entender que eram judeus, mas cristãos. Eram cristãos, que estavam presos ao legalismo, que diziam que as pessoas deviam reconhecer Jesus Cristo como sendo o Messias prometido pelas Escrituras, mas eles tinham que continuar a obedecer à Escritura do Antigo Testamento. Jesus é o Messias prometido por Moisés, mas tinha que continuar a obedecer à lei de Moisés, senão não seria salvo. E Paulo combateu não só aqui, mas em diversas outras circunstâncias, como a gente vê em outras cartas, combateu esse ensino, demonstrando que a fé em Cristo é o suficiente. Vamos ver o que ele fala a respeito disso nas palavras seguintes. Versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa. Ué, se a lei é boa, então por que a igreja não deveria mais obedecer à lei? Vamos ver. A lei é boa se alguém usar dela legitimamente, reconhecendo que a lei não é feita para o justo, aquele que está justificado, aquele que se comporta adequadamente diante de Deus, mas para os transgressores. Aí vai fazendo aquela lista enorme que nós já vimos aqui, você vai ver no versículo 9 e no versículo 10. O que ele quer dizer com isso? A lei foi instituída para que os pecadores, foi feita para os pecadores, para que os pecadores percebessem a santidade de Deus e a sua própria pecaminosidade, a sua condição miserável diante da glória, majestade e santidade de Deus. Perceber que Deus é inatingível numa situação como essa. Então nós estamos com um abismo diante de nós e Deus está do outro lado. E a lei nos condena. Não temos escapatória. Mas aí qual seria a atitude da pessoa? Qual deveria ser? Já falamos tantas vezes. A pessoa perceber esse contraste profundo, infinito entre si mesma e Deus e pedir misericórdia a Deus. Quando a pessoa pede misericórdia a Deus, reconhecendo a sua miséria, a sua situação digna de condenação e de juízo, ele pede misericórdia a Deus. Misericórdia é a atitude de não dar o julgamento e a condenação que a pessoa merece. Não dar aquilo de ruim que a pessoa merece. E diante do pedido de misericórdia, Deus manifestaria a sua graça, quer dizer, além de não dar misericórdia, né? Não dar o mal que a pessoa merece, ele dá o bem que a pessoa não merece, que é a graça, encaminhando até Jesus Cristo. Aí está porque nós somos eleitos em Cristo, porque Deus o Pai encaminha quem pede misericórdia para Cristo, para que Jesus Cristo, acertando as contas com a pessoa, e a pessoa confiando em Jesus, obtenha a salvação da sua alma. Portanto, a lei é feita para quem? Para pecadores. E por isso que Paulo também diz em outro lugar que agora não estamos mais debaixo da lei. E diz ainda triunfantemente, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que vitória maravilhosa é essa, né? E ele diz, versículo 11, segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. Isto é, Deus entregou para Paulo o evangelho de Jesus Cristo, evangelho da glória do Deus bendito, para que fosse pregado, o que é frontalmente contrário àquilo que diziam os judaizantes e os gnósticos também. Versículo 12, eu dou graças àquele que me fortaleceu
a Cristo Jesus nosso Senhor. Então, isso os outros mestres não podiam dizer, que foram fortalecidos pelo próprio Messias, o Senhor Jesus Cristo. Porque ele me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. É como se ele estivesse dizendo assim, indiretamente, que os mestres gnósticos são infiéis e não foram nomeados por Deus, não foram colocados nesse ministério de ensino pelo próprio Deus. Mas Paulo foi. Porque se eles estão ensinando coisas antagônicas, totalmente diferentes, algum deles tem que estar errado, pelo menos um deles. Se Paulo está dizendo, eu não estou certo, eu estou certo, eu não estou errado, porque eu fui nomeado pelo próprio Messias, pelo próprio Senhor, que me deu autoridade para pregar o evangelho da sua glória. E ele fala, versículo 3, ainda que outrora eu era um blasfemador, perseguidor, injuriador aqui no caso não é aquele que fala bobagem, fala injúrias. Injuriador aqui é aquele que provoca injúrias físicas mesmo. Um homem violento, tanto insolente no falar, mas violento. E é que Paulo era perseguidor de cristãos, maltratava fisicamente, muito provavelmente deve estar envolvido no assassinato de muitos cristãos da época em que ele era incrédulo. E ele diz tudo isso. Mas por que Paulo faz essa confissão? Nós vamos ver daqui a pouquinho, nos próximos versículos. Por que é que Paulo diz que foi tudo isso de tão mal? Ele diz aqui no versículo 13 ainda, mas alcancei misericórdia, porque fiz isso por ignorância na incredulidade. Olha só, então ele alcançou misericórdia não porque ele foi eleito, não, mas porque ele tinha um comportamento tal que era aproveitável para a conversão. Ele não fez isso intencionalmente, sabendo que estava fazendo contra Deus. Pelo contrário, ele achava que fazia isso, no seu zelo, ele achava que fazia isso pelo reino de Deus, para agradar a Deus. Mas ele estava fazendo isso porque tinha ignorância da verdade e estava incrédulo em relação ao que representava Jesus Cristo nessa verdade. Ele não acreditava que Jesus era o Messias. Mas, quando foi despertado por Deus, então ele se converteu. E dizendo ele, versículo 14, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel esta palavra e digna de toda aceitação. Olha como ele se confirma, hein? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O que ele quer dizer com isso? Olha só o golpe duplo que ele dá no gnosticismo. Ele está dizendo, eu sou pecador, o principal deles. E se Jesus alcançou a mim e salvou e perdoou meus pecados, então toda a humanidade tem a possibilidade de ser salva pela fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque os gnósticos diziam que os mais materialistas, que a grande maioria da humanidade, não podia obter a salvação, que são os helicói, não tinham possibilidade de salvação, porque eram muito ligados ao corpo e à matéria, as coisas deste mundo. Um pouco acima deles estariam pessoas como os profetas do Antigo Testamento. Me fugiu a palavra agora que designa essa classe de pessoas. E acima deles, ainda desses profetas, estaria uma outra categoria muito mais elevada, que seria uma pequeníssima, ínfima minoria dos seres humanos, que são os mais iluminados, conhecedores, né? Os gnósticos, que são os pneumaticoi, que tinham a salvação garantida. Essa classe intermediária, que representada também pelos profetas do Antigo Testamento, cujo título me foge agora, teria uma espécie de uma possibilidade de salvação, mas também uma salvação assim já de uma segunda classe, porque eles não eram tão iluminados quanto os gnósticos, que tinham revelação de toda a verdade. E Paulo está dizendo aqui, né? Se eu era o principal dos pecadores e o Senhor Jesus me alcançou e me salvou, então toda a humanidade tem a possibilidade de ser salva também. Versículo 16, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal pecador, né? Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, paciência duradoura, persistente, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Salvação pela fé, crer nele para a vida eterna. Aí ele faz uma doxologia aqui. Ora, versículo 17, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, único Deus,
seja honra e glória para todos sempre. Amém. Contrariando, portanto, os gnósticos, Paulo diz que esse Deus imortal, invisível, veio em forma humana e habitou entre nós. Isso é um tapa na cara dos gnósticos em relação à sua doutrina. E veio para salvar todos aqueles que crerem nele. Agora, por que Paulo escreveu tudo isso para Timóteo? Timóteo já devia saber tudo isso, né? Timóteo já devia saber as histórias do que, como Paulo era, como se converteu, dessas lutas com o gnosticismo. Já devia saber tudo isso. Por que Paulo escreveu para ele de novo nessa carta? Não, eu acredito que tanto para Timóteo usar isso como ilustração nos seus sermões e nas suas advertências, e para passar isso na cara dos falsos mestres, né? E como também serviu de uma admoestação para o próprio Timóteo. Porque Timóteo, como nós falamos, apesar de tudo que tinha passado, de ter sido chamado em profecia e recebido dons com a imposição das mãos do ministério, como a gente vai ler mais tarde no capítulo 4, versículo 11, ainda estava tímido. E Paulo está dando uma advertência para ele. Porque é muita indecisão dele. Timidez com relação a combater as falsas doutrinas. Você tem esse medo, essa timidez, meu irmão? Você se considera um simples membro de banco? Se Deus permitiu você ver coisas que estão erradas, se Deus está permitindo você entender o que nós estamos comentando agora, estudando agora, então você se torna também responsável pelo que está acontecendo com a igreja. E coisas piores virão. Então, se você está estudando agora, é porque você está se tornando cada vez mais responsabilizado por Deus pelo que está aprendendo e pelo que você vai ter que fazer no futuro. Bote as barbas de molho e vá adquirindo coragem aí, porque Timóteo foi sacudido inicialmente por uma profecia, imposição de mãos, recebeu dons, mas isso já está escrito na Bíblia. Não é preciso mais que fique havendo profecias para nomear cada obreiro, para que você e eu tenhamos coragem de fazer aquilo que é necessário, embora seja muito difícil, mas é imprescindível na obra do Senhor. Vamos pôr a barba de molho, porque Deus vai nos chamar para combater erros, e está cada vez pior o negócio, né? A coisa está cada vez pior. Semana passada, eu ouvi um depoimento em inglês de uma pessoa, um ser humano, que era homem, e agora se diz mulher trans, e diz que quer fazer a cirurgia completa para poder, inclusive, engravidar. Porque, disse essa pessoa, que quer ser a primeira mulher trans a abortar. Olha a afronta. Já tem intenção, então, de se relacionar com outros homens, engravidar só para poder abortar e para ter seu nome escrito no livro das maldades e como sendo a primeira mulher trans a cometer um aborto. Então já está anunciando a maldade do seu coração e a afronta contra Deus. E nós estamos vendo, meus irmãos, nesses últimos anos, as coisas aumentando, a maldade aumentando em velocidade vertiginosa, impressionante. Todos os dias tem uma maldade nova para nós vermos e nos estarrecermos. Então, pode se preparar, porque a igreja vai ser assolada por esses ataques malignos. Versículo 18. Esta demonstração te dirige, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas peleja a boa peleja. Essa pelejar aqui é stratel em grego, que dá a ideia de prestação de serviço militar, combater como soldado, lutar contra o inimigo. Você acha que Paulo, sendo usado pelo Espírito do Senhor, está convidando Timóteo a gentilmente conversar com os falsos mestres para ver se eles fazem alguma coisa e para de incomodar falso mestre? Ô, irmãozinho, você não está agindo corretamente, por favor. Não, Paulo está exigindo de Timóteo que combata como soldado, que declare guerra às pessoas que estão transtornando a igreja com heresias. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. A gente tem muita mania, acha que é politicamente correto não ficar discutindo com as pessoas a respeito disso. O erro tem que ser confrontado antes que a igreja seja destruída.
como em muitos lugares já foi destruída. Eu comentei nas aulas anteriores já. E diz ainda, e você, Timóteo, conservando a fé, uma boa consciência é essencial para o obreiro, para o servo de Deus, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé, entre eles Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Aqui fala da disciplina na igreja e de quem tem autoridade para disciplinar. Paulo aqui certamente não pegou Himeneu e Alexandre e amarrou e jogou nos braços de Satanás. Não foi isso que ele fez. Mas ele certamente, em oração e depois orientando a igreja a respeito disso, disciplinou essas pessoas porque estavam ensinando coisas erradas. Aqui ele usa a palavra blasfemar, que abarca tanto palavras insultuosas e injuriosas contra a doutrina, como também contra os ministros de Deus e contra a igreja, isto é, perversão da doutrina e dos costumes da igreja. Bem, irmãos, aqui isso mostra, né, essa atitude de Paulo mostra que a igreja tem autoridade para disciplinar seus membros que estão em erro. Não é disciplinar por causa de corte de cabelo, uso de brinco, porque foi para a praia ou jogou futebol, mas disciplinar por causa de heresias. Porque existem igrejas, infelizmente, que disciplinam uma senhora porque cortou a ponta do cabelo, porque está com a saia meio curta, disciplinam o jovem porque foi jogar futebol, mas não disciplinam obreiros que fraudam a tesouraria da igreja, que caem em adultério, trocam obreiros de uma congregação para outra porque cometeu pecado grave, mas manda para outra cidade porque talvez lá ninguém fique sabendo disso, só transfere o pecado para outro lugar, enquanto a disciplina tem que ser, quanto mais elevado o cargo, mais séria, mais forte a disciplina. Claro que não pode ser feita com raiva, evidentemente tem que ser feita com amor, porque o objetivo da disciplina é a correção, para que a pessoa caia em si e volte. Aí você vai dizer, mas então por que Paulo entregou Himeneu e Alexandre a Satanás, se a disciplina com amor? Não há uma explicação clara aqui no escrito de Paulo, mas pode ter sido algo que aconteceu parecido com Jó, né? Que Deus permitiu a atuação de Satanás, como se tivesse entregue Satanás, aliás, Jó nas mãos de Satanás, para todo tipo de aflição física, financeira, com relação aos amigos, com relação ao próprio corpo, o ambiente social, a família. Ele fosse afligido em todas estas áreas, para que Deus, enfim, revelasse o seu propósito e fosse glorificado em tudo isso. No caso de Himeneu e Alexandre e outros, a entrega a Satanás pode ter sido para que Satanás fizesse a mesma coisa, afligisse a pessoa de várias maneiras, até que essas pessoas caíssem em si, vissem a besteira que estavam fazendo e começassem a pedir misericórdia a Deus, ou vendo o seu intenso sofrimento e perseguição pelo inimigo, se voltassem para Deus pedindo misericórdia e aí fossem lembradas pelo Espírito do Senhor que isso tudo está acontecendo por causa das suas heresias, mau comportamento, por serem falsos mestres, por estarem pervertendo a igreja. Veja que o amor de Deus, a graça, a misericórdia de Deus, a compaixão estão envolvidas nisso, estão envolvidas na disciplina. A disciplina é para a restauração. Até a grande tribulação vai ser com o intuito de castigar as pessoas para que se voltem para Deus, embora isso não vá acontecer de modo generalizado, porque diz que o livro de Apocalipse diz que os seres humanos vão estar sofrendo intensamente, mas mesmo assim não se voltaram para Deus para pedir misericórdia e blasfemaram do nome do Deus Altíssimo. Mas a intenção de Deus é salvar. A intenção de Deus é salvar o ser humano. Diferentemente do que pensam os calvinistas, que a salvação é só para os eleitos. Não. O objetivo de Deus é salvar o ser humano. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para salvar o pecador. Deus amou o mundo, a humanidade toda, de tal maneira que deu seu Filho. E o Antigo Testamento fala várias vezes também, várias coisas a respeito disso. Vivo eu, diz o Senhor, como não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e viva. Então a intenção de Deus é salvar as almas. Mas muitas pessoas não querem. Mas Deus pode levar até o extremo
de permitir que caia nas mãos de Satanás para a pessoa sofrer e se voltar para ele e pedir misericórdia. Isso não aconteceu muitas vezes com o povo de Israel, como descrito no livro de Juízes. O povo tinha a bonança e ia se afastando de Deus, caindo na idolatria, e Deus mandava o inimigo, mandava as nações inimigas, vizinhas, ímpios, para atacar, para assolar, para saquear, para fazer muito mal, para escravizar pessoas. E aí as pessoas, depois de anos, pediam misericórdia a Deus e Deus estendia a mão e falava: bom, agora vocês vão ter livramento. Levantava juízes para fazer isso. Então isso aconteceu na história, aconteceu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e acontece no nosso tempo também, porque faz parte da economia de Deus para a igreja. Amados irmãos, ouvintes, se houver dificuldade com relação ao que nós estudamos aqui, ouça de novo, leia a Bíblia, leia com atenção esse capítulo 1, pense, reflita nisso, procure ajuda também em outras publicações. E se você quiser também pode mandar uma mensagem perguntando coisas. Se estiver ao meu alcance e Deus permitir que eu ajude no seu esclarecimento, eu farei isso com muita alegria, porque esse é meu ministério e Deus me chamou para isso. Obrigado pela sua paciência e Deus abençoe você. Em nome de Jesus Cristo.